Você conhece os heróis perdidos do universo de Os Incríveis? Mostra pra mim. Existe um documento secreto escondido nos extras do DVD original que revela uma lista de todos os 21 heróis da Era de Ouro de Os Incríveis. Heróis que estão mortos ou simplesmente desaparecidos. E nesse vídeo você vai conhecer todos eles. Vamos lá. É bom demais da conta. Olá, eu sou Matheus Jusinski, Jusenei, e nesse vídeo aqui, em homenagem à popularidade que o Gamma Jack vem ganhando na internet, eu decidi trazer uma lista completona sobre um dos meus filmes favoritos da Pixar, que é Os Incríveis 1. E só pra você ter uma ideia, todos os heróis que eu vou citar nesse vídeo de hoje, eles existem mesmo, tá? Eles são canônicos do universo dos Incríveis, eles até têm algumas cenas ali no filme, mas eles são desconhecidos. Alguns chegam a aparecer ali no casamento do Senhor Incrível com a Mulher Elástica, outros aparecem na cena em que a Edna tá falando dos problemas de capa, outros aparecem lá na Operação Cronos e tem uns que nem chegam a aparecer. Então é tudo real, é tudo canônico. O Brad Bird, que é o diretor e roteirista, e a Pixar, eles pensaram em cada detalhe desse universo. Eles têm histórias de fundo, tem herói que teve relacionamento com outro e você nem faz ideia, porque não tá no filme. Então já faz assim, ó, se você tá me vendo pela TV, já clica no like ali. É super fácil, só pegar o controle. Pega o controle, deixa o like ali. Se inscreve no canal também, né? Se você curte vídeos de animação, Pixar, Disney, a gente sempre tá falando sobre isso. E aí você não vai perder nenhum conteúdo se você tá pelo celular. Mais fácil ainda, rola a tela, clica ali. E comenta nada de capas. Por que comentar nada de capas? Porque aí no próximo vídeo eu vou falar dos heróis escondidos de Os Incríveis 2, né? Aqui eu vou falar dos Incríveis 1, Os Incríveis 2 no próximo vídeo. Então comenta nada de capas, tá? Nada de capa. Ah, sim, eu até, eu esqueci aqui, galera, eu até peço perdão por isso, mas a minha irmã, ela me pediu pra eu reagir a um vídeo que eu gravei com ela e tudo mais, então se eu não reagir aqui ela vai ficar braba, tá? Peço paciência e compreensão de todos. Olha só, o meu irmão, ele tá aqui atrás e ele quer mostrar pra vocês o livro que ele escreveu. Vocês vão escutar e deixar um comentário bem legal pra ele, pra incentivar, porque ninguém tá querendo saber desse livro. Pode ir. Oi, esse daqui é o meu livro, Era Uma Vez um Mistério no Tempo, que conta a história do Eloy, esse menino aqui, que encontra a TV do avô dele, e ele é puxado pra dentro dos filmes favoritos e viaja no tempo com essa TV. Conta mais. Vou contar, né? E aí ele tem uma namorada, tem vilão é inspirado no filme do Pânico, também é inspirado em De Volta pro Futuro, tem desenhos. Mostra os desenhos pra eles. Vou mostrar, olha só, é tipo uma história em quadrinhos, tá vendo? Então você vai estar lendo e tem quadrinhos, olha, ele é bem diferente, né? É como se você estivesse lendo um filme, sabe? E esse ano lança o 2. Lançar o 2 você pode encontrar na Amazon, no meu perfil, Era Uma Vez um Mistério no Tempo. Deixa um comentário bem legal, porque como ele disse, vai lançar o 2 e eu não quero ver ele decepcionado. Então é isso aí, o convite está feito, conheça Era Uma Vez um Mistério no Tempo, o meu livro em quadrinhos, que vai ter o lançamento do livro 2 esse ano. QR Code já tá aparecendo aqui na tela para você garantir o melhor preço da internet, ou você pode encontrar também nas livrarias. Se não tiver disponível, é só encomendar com o vendedor. E curtir essa história que, galera, tá conquistando muita gente. Não perde de ler Era Uma Vez um Mistério no Tempo. A primeira heroína da nossa lista é a Apogeu. A Apogeu era uma heroína da Era de Ouro dos super-heróis e ela fazia parte de uma equipe chamada Trio Tremendão. Os heróis, eles trabalhavam em missões separadas, mas também tinham alguns grupos, e o Trio Tremendão é um deles. Esse grupo era formado pelo Olho Laser e o Fala Mansa. Ela era uma heroína muito inteligente e ela percebia detalhes que ninguém notava, só que isso às vezes acabava sendo um defeito. Mas, por exemplo, se ela notasse que você tivesse com um dente sujo, ela ia ficar criticando você sem perceber, né? Ela era meio invasiva ali, meio tóxica. Ela podia controlar a gravidade, levitar no ar. Os poderes dela, eles eram muito fortes quando tinha sol, mas se tivesse nublado, essa moça tinha um problema. Ela acabou sendo eliminada no Projeto Cronos pela versão 4 do Omnidroid do Síndrome, porque provavelmente ele deve ter atraído ela num dia nublado, porque ele conhecia todas as fraquezas dos heróis e já era Apogeu. Pinga Fogo ou Blaze Stone. Essa heroína, no começo da carreira dela, ela se envolvia numa série de problemas e ela era até considerada uma criminosa, ela foi presa. Depois ela foi convidada a se tornar uma heroína de verdade e começou a ser supervisionada pela ANS, né, que era a Agência Nacional de Super-Heróis, que tomava conta de todos os super-heróis ali na cidade, né? O governo cuidava dos heróis. Então, como ela era meio doidinha, ela teve que passar por um treinamento junto do Homem Universal, que é um herói bem poderoso de Os Incríveis, que a gente já vai comentar sobre ele, tá? E juntos
juntos eles formaram a equipe Força Beta, né, que era mais uma das equipes ali do universo dos Incríveis. E a Pinga Fogo, às vezes ela falava tão rápido, sabe, ela fala acelerada, só a velocidade de 3x, que ninguém conseguia entender o que ela falava, porque ela trocava de dimensão, né, às vezes ela achava que ela tava em outra dimensão e acabava falando com a mesma velocidade na nossa dimensão. Eu sou muito independente. Não preciso de helicóptero, não preciso de avião. Posso aquecer o ar e me fazer levitar. Não preciso de acessórios. As chamas saem direto de minha pessoa. Que desperdício, não acha? Pois é, muitos super-heróis têm equipamentos, mas eu acho que isso é um tremendo desperdício. Ela soltava rajadas de fogo. O seu ponto fraco eram temperaturas geladas ou água. Que é meio estranho porque ela chegou já a namorar com o gelado. Que é tipo gelo. Mas obviamente o relacionamento deles não deu muito certo e ela acabou se casando com o Olho Laser. Mas foi eliminada pela versão 2 do Omnidroid do Síndrome. E falando no Olho Laser, esse é provavelmente um dos heróis mais importantes do universo dos Incríveis. Isso porque foi ele quem descobriu o segredo do Síndrome. Lá quando o Senhor Incrível ele é quase morto, ele se esconde atrás de um esqueleto. Que esqueleto é esse qual ele se esconde atrás? É o do Olho Laser. O Olho Laser marcou na parede Cronos. O que era Cronos? Era um código que ele torcia para que, se algum herói fosse atraído para lá, descobrisse o que era, né? Que era a senha do computador do Síndrome. E aí o Senhor Incrível conseguiu descobrir graças ao Olho Laser. Por causa dele, todos os heróis foram salvos depois. O Olho Laser é tipo o Ciclope, ele conseguia disparar rajadas de laser com os olhos. E o capacete que ele usava na cabeça ajudava ele a controlar isso. Ele começou no grupo Fantasmáticos, que era mais um dos grupos do universo de Os Incríveis, né? A gente tinha 3 grupos, que era Força Beta, Trio Tremendão e Fantasmáticos. Só que ele se desentendeu com o Tudo V e foi participar do Trio Tremendão. E como ele tinha muita paciência, ele acabou se casando com a Pinga Fogo, que era aquela mulher que falava muito rápido. Então isso explica um pouquinho sobre esse herói. Ele era calmo, ele não tinha muito senso de humor. E uma curiosidade é que ele estava no casamento do Senhor Incrível com a Mulher Elástica. Porém, ele, assim como a maioria dos heróis, foi morto pelo Omnidroid versão 5 do Síndrome. Stratogata. A Stratogata era uma heroína que levava uma vida comum como estudante do ensino médio. Ela era tipo o Homem-Aranha, a Mulher-Aranha ali do universo dos Incríveis. Ela podia voar, tinha super força e até mesmo se comunicar com os pássaros. Só que, infelizmente, a sua carreira como heroína terminou de uma forma bem trágica. Porque em um certo dia ela foi ajudar uma aeronave que estava com defeito e a capa dela foi sugada pela turbina do avião. Que provavelmente, pelo fato dela estar morta, ela foi triturada pela turbina. E acreditamos que todo mundo do avião deve ter morrido também, porque ela não conseguiu salvar o avião. 23 de abril de 57, capa presa numa turbina de jato. Edna sempre teve razão, né, galera? Nada de capas. Nada de capa. Isóbaro, ou Downburst. Ele, antes de descobrir que tinha poderes, era um médico, né? O que entra a teoria. Pera aí, então você descobre que você tem poderes no universo dos Incríveis? Porque a Pinga Fogo, ela era uma criminosa, mas depois ela foi convidada a ser uma heroína. Ela nasceu com esses poderes, deram esses poderes pra ela. É um universo ainda que tem que ser explorado. Mas ele era um médico e descobriu que tinha poderes. Ele não era muito bom com as habilidades dele, a ANS mandou ele pra um treinamento e ele demorou pra conquistar o respeito de vários heróis ali da cidade. Ele tinha a habilidade de manipular matéria, criar dispositivos de transporte e até curar ferimentos. O Isóbaro, o Downburst, ele não se dava muito bem com o Gelado, tanto que os dois eles tinham meio que uma treta ali pra ver quem que ia ficar com a Pinga Fogo. Ele acabou sendo convocado pelo Síndrome, derrotou o Omnidroid 2, que matou a Pinga Fogo, porém ele foi morto pelo Omnidroid versão 3. Dinamite. O Dinamite era o líder do Trio Tremendão. Ele tinha foguetes equipados nos braços que permitiam que ele voasse. E ele também lançava um raio desintegrador. Apesar de ser um herói bem corajoso, ele era conhecido por ser impulsivo e até mesmo imprudente. Tanto que a ANS, a Agência Nacional de Heróis, monitorava ele. Né, com bastante cuidado. E a gente consegue notar um pouco da imprudência dele pelo fato da sua morte. Quando ele foi decolar, a capa acabou prendendo no chão. E ele voou e voltou. Com uma força tremenda que ele deve ter se espatifado, não sabemos o que aconteceu, mas ele morreu. Então o Dinamite teve um fim trágico. E aí quem acabou assumindo o posto de líder do Trio Tremendão foi o Olho Laser. Homem Universal. Esse daqui é um dos heróis mais legais do universo dos Incríveis, porque ele é considerado o mais poderoso de todos. Sim, mais poderoso que o Mega Homem, que o Senhor Incrível e até que o Gamma Jack. Porém, ele não pode usar esse poder, e você vai entender por quê. O Homem Universal, ele era diferente da maioria dos super-heróis, porque enquanto o Senhor Incrível tinha uma identidade secreta, né,
que no caso ele é o Beto, e a Mulher Elástica é a Helena, ele era, em toda a vida, o Homem Universal. Ele fazia todas as coisas sendo o Homem Universal. Então, quando os heróis eles foram proibidos, ele meio que ficou sem rumo, sem sentido na vida dele. Os poderes dele estavam ligados à densidade atômica. Então ele podia transformar o seu corpo em gás, ele podia atravessar as coisas, o que ajudava muitas vezes a assustar inimigos ou encurralar eles. E ele também tinha o poder de fazer o contrário com a densidade molecular. Ele poderia aumentar e se tornar um buraco negro. Ele poderia sugar tudo, o universo inteiro, e não sobraria absolutamente nada. Porém, ele nunca usou esse poder, porque se ele usasse, tudo seria destruído. Tanto que é por conta disso que ele acabou morrendo para a primeira versão do Omnidroid. Ele foi o primeiro herói morto pelo síndrome, porque ele não usava os seus poderes, porque ele poderia acabar matando todo mundo. Gamma Jack ou Garoto Joia é o herói que se tornou mais popular dessa lista de todos os super-heróis de Os Incríveis. E a gente fez um vídeo completíssimo sobre ele, sobre a teoria, a possibilidade dele estar vivo, sobre ele talvez ser o vilão de Os Incríveis 3, se você não viu ainda. É esse aqui dessa thumbnail, né, tá no cardzinho, depois vai aparecer na tela final. É só assistir, tá bem completo, bem legal. Mas como a gente já falou desse personagem, vamos dar uma resumida aqui, porque o cara é quase um vilão, né? O Gamma Jack é um super-herói muito poderoso, não pelo fato dele ter força, mas porque ele é muito inteligente. E ele é tão inteligente que ele acaba coringando, sabe? Ele tem uma personalidade que pode se voltar à tirania, porque ele considera os super-heróis uma raça superior, sabe? Ele acha os humanos inferiores. E ele também tem uma lista de prioridades, né? Por exemplo, se tem um lugar pegando fogo, ele vai lá e vai salvar quem? A criança? As pessoas em perigo? Não. Ele primeiro salva mulheres bonitas e aí sim, se der tempo, ele vai lá e salva as crianças e todo mundo que tá passando por uma dificuldade, sabe? Ele é estranho, ele é um herói esquisito. E pelo fato dele ter essa personalidade mais tirânica, que a ANS sabia que ele poderia em algum momento pirar, eles ficavam de olho no Gamma Jack. O Gamma Jack ele foi recrutado para a Operação Cronos do Síndrome, conseguiu derrotar o Omnidroid versão 5, porém acabou sendo eliminado pelo Omnidroid versão 6. Plasma Boom ou Plasma Bolt é a heroína mais misteriosa do universo de Os Incríveis. Ela era uma moça que amava a natureza e passava boa parte do tempo disfarçada de guarda florestal. Ela também fazia parte da equipe Fantasmáticos e ninguém sabe se ela tá viva ou se ela tá morta. Ela pode talvez estar em uma outra equipe de super-heróis, talvez ter fugido, ter mudado de identidade. Ela foi uma das únicas heroínas que não morreu por conta de capas ou por conta da Operação Cronos. Ela não tinha capa, né? Então isso já é uma vantagem. Ela também nem foi recrutada lá pra ilha. Então ela continua sendo um dos heróis mais misteriosos dos Incríveis, principalmente porque o registro de voz dela foi apagado da ANS. Então, se ela tá viva, se ela tá morta, se ela tá escondida, não sabemos. Até o momento, Plasma Bolt está desaparecida e é um mistério nesse universo. Mega Homem. O Mega Homem era um herói muito poderoso, sendo considerado o Superman do universo dos Incríveis. Ele era mais forte que o Senhor Incrível, né? E ele liderava o grupo Meta, que ajudava a supervisionar outros heróis ali. Mas ele não era tão inteligente, né? Ele tinha a habilidade de super força, de raio-x, de voar, soltar grito sônico, ficar parcialmente invisível. O cara podia fazer tudo. Só que, como eu disse, ele não era muito inteligente. E o traje dele deu defeito quando ele tava salvando umas pessoas de um elevador. A capa dele ficou presa lá no poço. E aí ele morreu. Então, tipo, o cara era o super-homem, mas uma batidinha fez ele infelizmente ser eliminado. Tudo V ou Eversea. Ele foi durante muito tempo o líder da equipe Fantasmáticos e ele era conhecido pela sua obsessão por limpeza e medo de germes. Mas apesar disso, ele era muito poderoso porque ele conseguia ler pensamentos. Seu maior ponto fraco era ler a mente de animais, principalmente dos esquilos. Isso deixava ele muito confuso. Ele foi morto pela versão número 1 do Omnidroid, porém uma curiosidade, isso aqui é interessante. Como ele era muito inteligente, ele usava telepatia, conseguia elementos, o cérebro dele foi conservado em um recipiente. E o Zerek, que era pra ser originalmente o vilão dos Incríveis, acaba usando o cérebro dele nos quadrinhos dos Incríveis, sabe? É uma história doida. Esse herói aqui ele é super importante, porém foi morto e tudo que sobrou dele foi o seu cérebro. Psíquica.
A Psíquica, ou Psychwave, ela foi uma das fundadoras dos Fantasmáticos e trabalhava junto com o Tudo V e o Olho Laser. Ela tinha uma mente muito poderosa, mas tinha muita paranoia também, né? Na vida real ela era psicóloga, só que ela se frustrava com as pessoas reclamando da vida. E os poderes dela eram bem legais. Ela podia paralisar alguém por 30 segundos com a força da mente, usar telecinese, né? Mover objetos com a mente e controlar outras pessoas. Só que o ponto fraco é que se ela estivesse controlando alguém, o corpo dela ficava vulnerável e podiam atacar ela. A Psíquica foi morta pelo Omnidroid versão 1 na Operação Cronos. Homem-Trovão. Homem-Trovão, ou Thunderhead, era um super-herói que controlava tempestades. O Homem-Trovão autocontrolava a tempestade. Bom rapaz, gentil com as crianças. Ele era conhecido pelo seu jeito atencioso com as crianças e ele até chegou a adotar 5 filhos com o seu colega de quarto, Scott. Ele podia manipular trovões, raios, ventos, e num dia claro e sem nuvens ele não era muito útil. O Homem-Trovão acabou sendo vítima do seu traje porque a capa dele prendeu num míssil e um míssil voou pra cima, explodiu e aí você já sabe o que aconteceu, né? Trovão nunca foi um poço de inteligência. Stratogata! Hypershock. O Hypershock, ele tinha uma personalidade meio complicada. Ele era muito bravo, sempre queria elogio, e ele gostava muito de bebida alcoólica, né? Uma coisa bem complicada. O seu maior poder era controlar ondas sísmicas. Ele podia bater no ar, no chão, e uma onda de choque acertava sua vítima. Ele foi recrutado para a Operação Cronos, conseguiu derrotar o Omnidroid versão 3, mas acabou sendo eliminado pelo Omnidroid versão 4 do Síndrome. Fala Mansa, ou Falange, também fazia parte do trio tremendão, mas quando percebeu lá a treta com o Olho Laser, ele acabou caindo fora. O poder do Fala Mansa era soltar explosões sônicas, né, ondas bem fortes de som, porém se alguém conseguisse refletir essas ondas contra ele mesmo, o poder se voltava contra o herói. Talvez tenha sido assim que ele morreu pro Omnidroid versão 2 na Operação Cronos. Super Boom. Na vida normal, ele trabalhava com o oceano, né? Ele gostava de estudar oceanos e tudo mais. Seu grande sonho era encontrar a cidade de Atlantis. Ele acreditava que existia um reino submarino. Os poderes dele estavam ligados à água. Ele podia controlar a água, viver na água, né? Se adaptar para viver lá, voar com jatos de água e se comunicar com animais marinhos. Só que o Super Tibum acabou sendo sugado por um redemoinho por conta da sua capa, né? E aí ele morreu. Na verdade, não se sabe se ele morreu. Ele desapareceu. A gente não sabe se ele tá vivendo no fundo do mar, se jogaram ele pra outra dimensão, se ele tava no Triângulo das Bermudas, mas ele teve um problema de capa e ele está desaparecido. Stormcida. Ela era, na vida real, uma estudante de química muito brilhante. Ela conseguia salvar o mundo, estudar e ainda cuidar do tio doente. Só que ela tinha um defeito, ela era meio sensível às críticas, né? Então se você criticava ela era meio que perfeccionista, sabe? Ela, não, peraí, eu tenho que melhorar nisso aqui. Ela conseguia criar ventanias fortes, raios elétricos, e ela conseguia absorver vapores e até mesmo oxigênio. Ela fazia isso pra apagar grandes incêndios, é tipo uma esponja. Só que apesar de tudo isso, seus poderes e habilidades não foram o suficiente pra derrotar a versão 5 do Omnidroid lá do Síndrome. Arrasa Quarteirão, ou Macrobust. Ele é um super-herói que começou como ajudante do Tudo V, tipo Robin, sabe? Tipo o Robin lá do Batman. Ele começou meio que como ajudante. E o Tudo V chamava ele de O Garoto. Depois de aprender tudo que ele precisava com o Tudo V, o Arrasa Quarteirão decidiu seguir a sua carreira sozinho. E acabou se tornando um dos membros fundadores do grupo Fantasmáticos. Ele era conhecido por cuidar do seu penteado de um jeito meio obsessivo, né? Ele era meio vaidoso. Meio ali o Gamma Jet. Os poderes dele eram relacionados ao ar. Ele conseguia criar ventos tão fortes que poderiam cortar qualquer coisa. E ele também conseguia usar esse vento para voar. Porém, ele tinha claustrofobia, né? Então, em algumas situações, ele não era muito útil. Ele foi um grande herói. Ele conseguiu derrotar a versão 1 do Omnidroid, mas acabou morrendo para a versão número 2. Se você chegou até o fim desse vídeo, comenta aí nada de capas pra eu saber que você chegou até o fim. E que você quer que eu fale dos heróis de Os Incríveis 2, né? Aí eu vou saber que você quer, então deixa um comentário ali. E antes de ir embora, se você curte Pixar pra caramba, tem um vídeo aqui sobre a teoria da Pixar, onde eu falo de todos os filmes lançados até hoje de forma atualizada, tá bem completo. É um vídeo muito legal, você vai entender como todos os filmes desse universo se conectam. É só clicar aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!